vamos lá. Então, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né, por mais um momento aqui na Telesaúde. Eu faço parte da equipe RIA, meu nome é Melissa, já vou me apresentar um pouco melhor, mas é a terceira Telesaúde que a gente faz, então a gente tem bastante coisa ainda para compartilhar com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os instrumentos de rastreio para o TEA, portanto, transtorno do espectro do autismo, tá? Que é um tema que está bastante em alta agora pela questão da quantidade de diagnósticos que estão surgindo nesse momento. Tá? Então, como eu falei, meu nome é Melissa, eu sou fonoaudióloga, eu sou coordenadora do RIA. O RIA é um serviço do Estado, da Secretaria Estadual de Saúde. O nome do RIA, na verdade, é Reabilitação Intelectual e Transtorno do Espectro do Autismo. Eu trabalho aqui há 10 anos, mas antes disso eu já venho trabalhando com autismo há mais de 20. Eu sou mestre em saúde pública, eu tenho algumas pós-graduação, tudo na área de neurologia, então de reabilitação neurológica, saúde pública, educação especial e práticas inclusivas, em rede de atenção à pessoa com deficiência, e estou agora cursando mais uma em ABA, aplicado também ao TEA. Tá? Espero que eu possa contribuir um pouco com todos. Quando a gente trabalha com autismo, uma coisa que a gente gosta muito de trabalhar é a questão de prever o que vai acontecer. Né? O autismo tem uma grande dificuldade nisso. Ele se desorganiza quando ele não sabe o que vem pela frente. Então, a gente sempre coloca como é que a gente distribuiu a nossa ideia de apresentação para que vocês já abaixem a ansiedade e já consigam organizar as ideias, sabendo o que a gente vai falar daqui para frente. Então, a gente dividiu em 3 partes. A primeira parte, então, a gente vai falar muito rapidamente sobre o transtorno do espectro do autismo, mas muito rapidamente mesmo, porque a gente já teve, né, um momento aí atrás, é só buscar as telesaúde que ficam todas gravadas, a gente já teve um que a gente falou só sobre a questão do autismo. Na segunda parte, a gente vai falar algumas informações importantes sobre a questão do diagnóstico e sobre o rastreio, principalmente a diferença sobre eles. E na terceira parte, a gente vai enfatizar qual é o assunto principal desse momento, que são alguns instrumentos de rastreios, né, instrumentos que existem padronizados, de uso livre, ou seja, que qualquer profissional pode utilizar. Tá? E a gente vai dar ênfase, na verdade, para o MChat-R, para o ATA, e eu acabei acrescentando alguma coisinha do CARS também. Então, começando a primeira parte, então, uma breve introdução sobre a questão do autismo. Então, assim, é impossível a gente falar do autismo sem pensar no DSM-5. Hoje a gente está utilizando o DSM-5-TR, que é a última atualização, né? Que é o Manual de Diagnóstico de Doenças Mentais, onde ele padroniza os conceitos e apresenta algumas características do autismo. E ele coloca que o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento e ele coloca alguns pilares que são importantes para esse diagnóstico. O primeiro pilar é que o autismo sempre existe um déficit na comunicação e interação social. É uma característica que tem que estar presente. Então, assim, essas 5 características que eu apresentei aqui, elas têm que estar presentes para ter o diagnóstico de autismo. Tá? Pode ser em maior ou menor grau, mas elas têm que estar. O primeiro, que é esse aqui, que é déficit na comunicação e interação social, a gente coloca que o paciente autista ele tem muita dificuldade na comunicação. Pode ser tanto na comunicação verbal, ou seja, na fala, como na comunicação não verbal, por exemplo, a questão dos gestos. Ele pode apresentar também limitações, por exemplo, para iniciar uma conversa. Ele pode apresentar ecolalia, que é o eco da fala, né? Então, ele repete falas ouvidas ou imediatamente após ouvi-la ou um tempo depois. Então, alguma falha nesse processo de comunicação que, consequentemente, traz uma falha na questão da interação social. Porque a interação social se faz através desses processos comunicativos. O segundo item é a questão dos padrões restritos e repetitivos do comportamento, interesses ou atividades. Aí, o que a gente chama atenção?
O autismo, ele existe movimentos repetitivos, ele tem movimentos estereotipados, que pode ser motor, pode ser verbal, pode ser... Né, existem algumas estereotipias já classificadas. Ele tem uma questão de uma rigidez do pensamento e uma rigidez do comportamento, por isso que é importante a questão de saber o que vai acontecer antes. Ele tem interesses restritos, ele tem hiperfocos ou hipofocos, às vezes tem pouca adesão, tá? Ele tem alguma questão também de estímulos sensoriais, também são alterados. Essas são as duas principais, vamos dizer assim, blocos, né? Mas existem outras três características que têm que estar presentes. A primeira, os sintomas devem estar presentes na primeira etapa do desenvolvimento, ou seja, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Pode até ser que as características a gente só consiga perceber lá no processo de alfabetização, por exemplo. Mas essas características, quando a gente faz o histórico com os pais, ela já tem que estar presente desde o processo lá de 1, 2, 3 anos, a gente já tem que estar visualizando alguma dessas características, tá? Não é uma coisa que surge de um dia para o outro. As características, elas já vão sendo apresentadas. O quarto item é que os sintomas causam prejuízo significativo, né? O que a gente coloca é que no autismo, ele pode vir muitas vezes associado com outras alterações. E a deficiência intelectual é uma alteração que está muito associada. Então, por exemplo, 50%, a literatura coloca, né, que 50% dos pacientes que têm autismo vêm com algum grau de deficiência intelectual concomitante. Tá? 10% vêm com altas habilidades e 40% vêm com a questão cognitiva preservada ou cognitiva sem alteração. Tá? Então, quando a gente coloca aí que 60% desses pacientes têm alguma questão cognitiva envolvida, vai trazer um prejuízo aí no processo de escolarização, no processo de socialização, no processo de atividades de vida diária. E o último item que coloca é que os sintomas não são melhores explicados por outra alteração. A gente sempre tem que pensar, será que as características que esse paciente apresenta não são melhor explicadas por uma síndrome? Será que não são melhor explicados por um transtorno psiquiátrico? Ou por somente uma deficiência intelectual? Tá? Um déficit de atenção e hiperatividade? Então, a gente tem que estar sempre pensando nisso, para não colocar tudo dentro do mesmo pacote e achar que é a mesma coisa. Com relação ao autismo, então, o DSM-5, né, DSM-5-TR, que é o que a gente está utilizando atualmente, ele coloca também que antigamente a gente usava muito o termo graus, né? A gente falava, o autismo grau leve, autismo grau moderado, grau severo. Hoje a gente não usa mais isso. A gente usa níveis de suporte. Então, existe o nível de suporte 1, o nível de suporte 2 e o nível de suporte 3. O que isso significa? O quanto de apoio, o quanto de ajuda essa criança vai precisar. No nível de suporte 1, existe uma necessidade de pouco apoio. Então, ele apresenta alguns prejuízos leves, tá? Esses prejuízos, às vezes, não impedem ele conseguir estudar, de conseguir relacionar, de conseguir trabalhar. Mas ele precisa de apoio em determinados momentos para determinadas atividades. No nível 2, ele precisa, então, necessidade de apoio substancial. Então, aqui ele já precisa um apoio, tá? Ele tem um menor grau de independência, ele necessita de algum auxílio para desenvolver algumas funções, então, do cotidiano. Já no nível de suporte 3, geralmente entra aí os pacientes que são não verbais, aqueles que não falam, não são oralizados, e ele manifesta grande dificuldade, tá, em conseguir fazer as atividades. Ele não vai conseguir, por exemplo, vai ter uma dificuldade muito grande do desfraude, às vezes não vai conseguir desfraudar, tomar um banho sozinho, comer sozinho, fazer uma sequência de atividades que a gente faz automaticamente, um planejamento de preparar um sanduíche, por exemplo, eu tenho que pegar o pão, tenho que pegar o queijo, tenho que pegar o presunto, então toda essa organização no nível 3, provavelmente ele não vai conseguir realizar. Tá? Passando para a parte 2, a gente vai falar um pouquinho, então, sobre algumas informações sobre a questão do diagnóstico e o rastreamento do autismo. Então, vamos lá.
Primeira coisa que a gente tem que pensar é que, atualmente, embora o autismo seja bem mais conhecido, ele ainda surpreende pela questão da quantidade, diversidade de características que esse paciente pode apresentar. Então, a gente sabe que nenhuma pessoa é igual à outra, mas é muito difícil classificar também o autismo, comparar um com o outro, tá? Porque eu tenho um leque de alterações muito grande e um autista, ele pode pegar algumas características específicas, mas juntando tudo isso, a gente consegue fechar um diagnóstico. Isso não significa que o paciente A ele vai ser completamente diferente do paciente B, que vai ser completamente diferente do paciente C. Então, a gente precisa fazer uma análise muito específica das características de cada um. Outra coisa que a gente precisa pensar é que, ultimamente, não só vem aumentando o número de diagnósticos, mas eles estão sendo verificados, né, concluídos em idades cada vez mais precoces. Hoje, a gente já coloca que a partir de 2 anos de idade, ou seja, 24 meses, a gente já consegue fechar um diagnóstico fidedigno de uma criança com autismo. O termo rastreamento, então, ele deriva da palavra em inglês screening, tá? Que é como se fosse uma peneira. Imagina lá que eu coloco um monte de grãos de areia dentro de uma peneira e vou peneirar. A areia fina vai passar, a areia grossa vai ficar lá em cima. Então, é para justamente identificar quais são os sinais que são do desenvolvimento normal, que vão passar pela peneira, e quais são as características que não são consideradas do desenvolvimento normal, que vai ficar lá sobre a peneira. Tá? E para isso, a gente deve ter uma distinção muito clara da questão do que é um rastreamento e o que é um diagnóstico. E daí a gente coloca qual é a diferença. Então, o rastreio, ele simplesmente vai identificar sinais que levam a questionar a presença do autismo. O que a gente vai ver? A gente vai ver os desvios. Ah, isso não deveria estar acontecendo. Isso me chama atenção que é diferente. Tá? Então, a gente vai ter que sempre, nosso norte sempre é o desenvolvimento normal. Tá? Então, a gente sempre coloca, quando a gente fala na questão do rastreio e do diagnóstico de autismo, que todo profissional que trabalha com isso, antes de saber qualquer instrumento, ele tem que conhecer o desenvolvimento normal. O que uma criança de 6 meses tem que estar fazendo na comunicação, o que ele tem que estar fazendo a nível social, o que ele tem que estar fazendo na questão das atividades de vida diária, tá? O que uma criança de 2 anos tem que estar fazendo, de 3, de 4 e assim por diante. Se a gente não souber o padrão que a gente considera de normalidade ou neurotípico, a gente não vai conseguir perceber as diferenças. Isso a gente consegue identificar muito aqui com os pais, né? A gente pergunta, qual é a tua queixa? Por que você veio procurar o serviço? O que tu percebe de diferente que te levantou a pulga para o autismo? A mãe fala, não levantou nada. Para mim, ele é normal, algumas vezes, né? Então, essa é uma fala que vem, às vezes, repetida. Por quê? Porque é o primeiro filho, ou tem outro filho já com autismo, então o padrão já é um padrão alterado. Então, não consegue perceber as diferenças. Geralmente, quem percebe é um terceiro, um profissional da área da saúde, um profissional da área da educação. Então, voltando aqui. Então, o rastreio é a identificação de sinais que levam a questionar, que coloca a pulga atrás da orelha. Já o diagnóstico, daí é a determinação do laudo. Essa determinação do laudo é feita por uma avaliação clínica por uma equipe especializada. Tá? Existem instrumentos de rastreio que são aqueles que, em linhas gerais, eles vão detectar sinais relativos ao que pode estar relacionado ao espectro. Mas nenhum instrumento de rastreio vai fechar o diagnóstico. Eles não determinam, eles simplesmente levantam sinais que alertam os profissionais. Então, o diagnóstico ele é complexo, ele não é um diagnóstico fácil de fazer, principalmente quando é um TEA de nível de suporte nível 1, tá? Que ele tem pouca demanda de apoio. Então, às vezes, as características passam despercebidas ou são maquiadas durante o desenvolvimento. Geralmente, o diagnóstico ele é feito por uma equipe interprofissional, tá? Hoje, quem dá o laudo, quem lauda é um médico, então tem que ser um neurologista infantil ou um psiquiatra da infância e adolescência. Mas existem equipes que trabalham com ele para a identificação de todas as características. Então, aqui eu coloquei o fonoaudiólogo,
Eu coloquei o terapeuta ocupacional, coloquei o psicólogo, coloquei o médico, mas pode estar junto da equipe outros profissionais. Por exemplo, pode estar o pedagogo, pode estar o educador físico, pode estar uma nutricionista e assim por diante. Tá? O diagnóstico de TEA é feito basicamente por uma avaliação clínica, então a gente coloca aqui ó, que ele não apresenta marcador biológico. O que as pesquisas vêm demonstrando atualmente? Que os casos, né, de autismo, 80% eles são geneticamente herdados, uns 18% eles são geneticamente não herdados, que são os casos de novos que eles falam, que são casos que ocorrem por mutação, e outros aí que sobrou aí de 1 a 2% são os casos que já existe uma predisposição e são desencadeados por fatores de risco, né? Que existe uma série de fatores. Então, mas não existe hoje ainda um marcador biológico para autismo, por isso que não existe um exame específico. Eu não consigo fazer um exame de sangue, fazer uma ressonância magnética e falar, não, está aqui, ele é autista. Tá? É simplesmente pelos sinais clínicos que ele apresenta. A gente coloca aqui para frisar um aviso importante, tá? Então, primordial ter o conhecimento sobre as etapas do desenvolvimento infantil. Não adianta eu estudar instrumentos de rastreio se eu não tenho muito claro o que uma criança com determinada idade tem que estar fazendo. Tá? Então, antes de estudar os instrumentos, vamos estudar o desenvolvimento normal. Daí eu consigo perceber, isso aqui era normal, isso aqui saiu um pouquinho do normal. Então esse desviante já pode ser um sinal. Outra questão que eu coloco importante é que os inventários de desenvolvimento geral e de sinais de alerta são problemas. De alerta para problemas são importante material para instrumentalizar a equipe de saúde. Tá? Então, buscar esses instrumentos que existem, eu vou falar de alguns, que falam sobre a questão do desenvolvimento normal, não simplesmente só dos sinais de autismo. De acordo, então, com a Academia Americana de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria, o rastreamento deve ser realizado entre 18 e 24 meses. Tá? É a idade que a gente começa a perceber bastante já algumas características, isso principalmente se for um TEA nível suporte 2 e 3. O nível de suporte 1 pode aparecer essas características mais claras mais tarde, não que ele não apresente, mas tem que ter um olhar um pouco mais refinado para que isso seja diagnosticado. Existem protocolos, então, padronizados, que é o que a gente vai mostrar hoje, alguns. Caso a criança identificada com sinais de autismo, ela deverá ser encaminhada para uma avaliação mais abrangente, de modo a confirmar o diagnóstico. E eu coloquei que essa confirmação já é possível hoje, a partir do 2º ano de vida da criança. A partir de 24 meses, a gente já consegue fechar um diagnóstico bastante fidedigno, tá? Vamos para o terceiro, que eu acho que é a expectativa geral de todo mundo. Os principais instrumentos de rastreio do TEA, né, padronizados para uso livre. Eu vou elencar alguns e vou ter alguns que eu vou elencar pela importância dele, mas eu vou falar que ele precisa de uma capacitação e uma certificação. Tá? Então, só uma coisa importante que eu coloquei aqui é que existe uma lei, a Lei 3.438 de 2017, que ela coloca a obrigatoriedade de escalas para crianças em consultas pediátricas, já na rede de atenção à saúde. Tá? Ela não determina qual é a escala, mas pelo que eu ando vendo na literatura, sempre elencada a esta lei vem o MCHAT. Tá? Então, eu acho que é o que está sendo mais utilizado. Então, para rastreamento do TEA, o que a gente tem? A gente tem o MCHAT, que é esse primeiro, que é um checklist modificado para autismo em crianças pequenas, tá? Existe o MCHAT-R, que é o mesmo MCHAT, só que ele foi revisado. Existe também o MCHAT-RF, que ele é o mesmo checklist, é o checklist modificado para crianças autistas em crianças pequenas, revisados com segmento, tá? Esse MCHAT-RF, ele só é aplicado após a aplicação do MCHAT-R. Tá? Eu não aplico só o F, eu tenho que aplicar o R antes. Se der um valor específico, eu vou aplicar o seguinte, ele é um segmento do primeiro.
Depois temos o ATA, que é a avaliação de traços autísticos, da avaliação de traços autistas. O CARS, escala de avaliação de autismo na infância. O ABC ou ICA, também ele vai estar com os 2 nomes, que é uma lista de checagem de comportamentos autísticos. Temos o ADOS, o ADOS e o ADOS 2, que é um protocolo de observação para diagnóstico de autismo. E o ADIR, que é uma entrevista diagnóstica para autismo revisada. Essas duas aqui, que eu estou grifando agora, o ADOS 2 e o ADIR, elas são consideradas, eu coloquei aqui, olha, é considerada padrão ouro. Então, assim, se a gente for ver na literatura o que é cientificamente mais recomendado, ou que teve, né, evidências científicas, seria o ADOS 2 e o ADIR. Qual é a questão desses dois? Ela precisa de uma certificação para ser aplicado. Então, não é qualquer profissional que pode aplicar. É um protocolo bastante extenso, precisa de uma capacitação e uma certificação para que isso aconteça. Tá? E o custo financeiro dessa certificação é bastante alto. Então, inviabiliza para muitos profissionais a realização dela. Ainda temos o ASK, que é o questionário de triagem para autismo. Temos o PEP3, que traz um perfil socioeducacional, que traz algumas características também do desenvolvimento, ela pode estar em outra escala. Tem uma escala Plenaut, tem o ProTEAR-R, que é o protocolo de observação para avaliação de tríade do autismo revisado. Então, assim, protocolos tem muitos, tá? Porém, alguns precisam de certificação, outros são de uso livre, outros são mais fáceis, outros são mais difíceis. Ainda tem os protocolos de desenvolvimento. Então, aqui ele não vai especificar características específicas do autismo, mas ele vai ver desvios do desenvolvimento do padrão neurotípico. Então, o protocolo IRD, que são indicadores de risco para desenvolvimento infantil, que é aplicado de 0 a 18 meses. Tem a escala de responsividade social, SRS-2. Temos também o teste de triagem de desenvolvimento Denver, o DDST. Temos a avaliação de linguagem básica e habilidades de aprendizagem, o ABLLSR. Temos a avaliação de habilidades de vida funcional, o AFLS. Então, assim, a gente tem que ir pesquisando, peguem a listagem e comecem a pesquisar o que é melhor para o seu ambiente de trabalho, para a sua logística, né? Porque isso influencia bastante. Uns demoram muito mais, outros demoram menos. Isso influencia bastante na dinâmica da nossa logística diária. Temos também alguns outros protocolos que servem tanto para rastreamento, então para perceber alguns sinais, como servem também para avaliação do desenvolvimento, tá? Então tem um protocolo, por exemplo, o Portage, que é um inventário, Portage personalizado, eles são, eu não lembro agora, mas são mais de 120 perguntas que a gente faz com os pais. Tem o Vineland, que é o que a gente aplica aqui no meu serviço para acompanhamento. Aqui no Rio, a gente usa o Vale no começo e no final para fazer o comparativo do desenvolvimento. Tem uma TEC, que é a avaliação dos transtornos de autismo. Então, esse também dá para fazer no começo e no final. Então, ele traz características e tu consegue ver o desenvolvimento depois de um processo de intervenção. O IDAD, que é o Inventário de Desenvolvimento da Autonomia para Deficientes Intelectuais, mas ele é utilizado bastante no autismo também. O VPMAP, que são marcos do comportamento verbal, programa de avaliação e colocação. Qual é a questão do VPMAP? Ele é da linha do ABA, tá? E ele precisa de uma certificação para ser utilizado. Tem um outro modelo aqui também, que é o modelo de intervenção precoce para crianças pequenas com autismo. Então, assim, tem vários protocolos que a gente pode estar utilizando. Vou falar um pouquinho de 3, os que a gente mais vê na literatura, que a gente mais utiliza, tá? O primeiro, então, eu coloquei o MChat, tá? O MChat-R e o MChat-RF, que é o segmento dele. Então, o MChat-R, ele foi criado nos Estados Unidos por um grupo de pesquisadores, ele foi criado em 1999 e ele foi atualizado em 2009, então 10 anos depois houve uma atualização.
No mesmo ano, em 2009, teve a criação do MChat-R e do MChat-RF, que é o segmento. A tradução do MChat para o português foi feita em 2008 e o MChat-R, a tradução foi feita somente em 2010. Tá? Ele foi traduzido para o português por uma equipe de profissionais liderados por um psiquiatra infantil chamado Gustavo Teixeira, da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo. Deixa eu só botar um porém aqui. O MChat-R, ele foi traduzido, mas ele não foi validado. O que significa isso? Ele foi traduzido para a língua portuguesa, então ele existe em português, mas ele não foi validado para a população brasileira, ou seja, ele não foi verificado se todas as características que contém dentro do protocolo se são adequadas para a nossa cultura. Aqui eu coloquei dois links, tá? Eu coloquei do material MChat-R e o MChat-RF, onde tu consegue baixar ele em PDF na versão em português. E eu coloquei também aqui do Cielo a pesquisa, a tradução que foi feita para o português, tá? Então tem todo aí a pesquisa que foi realizada, o artigo com relação a isso. O MChat, então, ainda, ele é um instrumento de triagem baseado no relato dos pais. Então, são perguntas direcionadas ao pai, perguntas de sim ou não, tá? Ele é acessível para ser baixado gratuitamente. Eu botei ali o link para vocês, tá? Ele pode ser usado tanto na clínica, como para pesquisa, como para questões educacionais. Pode ser utilizado em escolas também, tá? A idade de aplicação dele. O MChat é de 12 a 24 meses, ou seja, de 1 a 2 anos. O MChat-RF, ele é validado para crianças de 16 a 30 meses. Então, 1 ano e 4 a 2 anos e 6, por ele ser um segmento do MChat-R. Como é que isso faz a soma dele? Depois eu vou mostrar a carinha dele, vocês vão entender melhor. Mas a soma é o total de pontos que vai indicar a presença ou não de sinais de TEA. Não necessariamente confirmam um diagnóstico. Tá? Ele vai te dar um alerta. A escala classifica as crianças em 3 níveis: baixo, moderado ou alto risco para ter autismo. E a escala já foi traduzida, então, para diversos idiomas. Então, essa escala já tem português, em japonês, em arábico, chinês, holandês, francês, espanhol, alemão. Então, assim, é uma escala muito utilizada mundialmente. Ele inclui itens relacionados a interesses da criança no engajamento social, nas habilidades de manter o contato visual, na questão de imitação, que é uma dificuldade que eles têm bastante, em brincadeiras repetitivas, é a questão do simbolismo, a questão do faz de conta, e o uso do contato visual e de gesto para direcionar a atenção social do parceiro ou para pedir ajuda, que entra toda a questão de comunicação aí. Tá? O algoritmo da pontuação, então, ele tu vai colocando sim ou não para as respostas, tá? O não, ele indica risco para autismo, com exceção das perguntas número 2, 5 e 12, que o sim que vai ser o risco, tá? Soma-se, então, cada ponto que ele realizou de não ou de sim para a parte de perguntas 2, 5 e 12, e daí está aqui a pontuação. Se a criança, ao final do protocolo, atingiu de 0 a 2 pontos, significa que essa criança tem baixo risco para ter o autismo. Se a criança tiver menos de 24 meses, é importante reavaliar após 2 anos de idade, com esse mesmo protocolo. Se a criança conseguir atingir de 3 a 7 pontos, a gente vai ter que aplicar o segmento, então o MChat-RF, para obter informações adicionais e confirmar se as respostas são fidedignas ou não. Se o score mantiver maior ou igual a 2, significa que essa criança tem risco para o autismo. Se o score diminuir de 0, né, para 0 e 1, a criança foi considerada, então, negativa, né, ou seja, não tem risco, e nenhuma outra avaliação seria necessária, exceto se a criança vier apresentar algumas características do desenvolvimento do autismo, tá? E uma coisa importante que a gente sempre coloca é que a criança, se ainda ficou com alguma dúvida, a criança deve ser triada futuramente com outras idades, né, em outras oportunidades. E o risco elevado é entre 8 e 20 pontos. Então, nesse caso, não é necessário fazer
o MChat de segmento, porque ele já está considerado alto risco. Então, a gente só vai fazer o segmento se tiver ali, aqui, considerado no risco médio. Tá? E a criança deve ser encaminhada, então, no risco elevado, diretamente por uma avaliação diagnóstica. Então, uma coisa importante que eu coloquei aqui é que o MChat-R, ele existe uma alta taxa de falso positivo, principalmente no risco médio. Tá? Então, por isso é importante fazer a aplicação do segmento. Não adianta só parar ali, ele pontuou, ele tem risco médio, eu vou encaminhar. Não, vamos fazer o segmento, porque ali existem bastante coisas que podem confundir. Tá? Essa é a carinha do MChat, o MChat-R. Então, eles são aqui, ó, são 20 perguntinhas. Eu coloquei ele todos aqui. E eles são, então, as perguntas e a resposta sim e não. E a gente vai anotando aqui. Então, se você apontar para algum objeto no quarto, seu filho olha para esse objeto? E a mãe vai responder, ele olha ou ele não olha. Tá? Então, a gente vai colocar sim ou não. Se a mãe responder, às vezes ele olha, às vezes ele não olha, qual é a frequência? Ele mais olha ou ele mais não olha? E a gente vai considerar o sim e não pensando nesse aspecto, tá? Outra pergunta, alguma vez você perguntou se o filho pode ser surdo? Tu chama, ele não responde? Então, a gente vai colocando aqui, vai assinalando o sim e não, e depois faz a soma total. Tá? 10 minutos. Já? No segmento, eu vou fazer, então, o MChat-FR, ele vai pegar as mesmas perguntas do MChat, só que ele vai especificar muito melhor. Então, eu já vou passar aqui um pouco para... eu não sei se dá para ver bem para vocês, então tem lá a primeira pergunta, né? Se você apontar, ele vai olhar? Daí sim ou não. Daí, dentro desse item, ele ainda tem algumas especificações, alguns exemplos para te nortear. E daí, tu vai seguindo as flechinhas. Ele respondeu que sim? Ele passou. Ele respondeu que não? Ele falhou. Então, aqui ele vai te dando e no final tu vai chegar aqui ao passou ou ao falhou. E depois daí ele tem todas as perguntas do MChat, né? Quais perguntas que tu vai fazer no segmento? Que ele teve risco para autismo. Tu não precisa fazer todas as perguntas. Ele apresentou risco na pergunta 1, 3, 5 e 10. É essas perguntas que tu vai fazer no segmento. Tá? O ATA, ele foi construído com critérios ali do DSM-3, 4 e do CID. Ele é um protocolo de 2094, desculpa. E ele, sim, ele foi validado e traduzido em 2019 pelo Francisco Assunção, que é um pesquisador bastante forte da Universidade de São Paulo, da USP. O protocolo do ATA, ele é formado por 23 subescalas, qualquer profissional pode aplicar, e eu vou colocar direto lá para ficar mais fácil para você entender. Então, aqui, ele tem 23 itenzinhos desse, aqui eu exemplifiquei né? Então, eu vou colocar, eu vou ver aqui, com relação à dificuldade de interação social. Ele não sorri? Se ele não sorri, eu vou marcar um xizinho. Ele tem ausência da aproximação espontânea? Ele não busca o outro? Eu vou anotar. Se ele não tiver nenhum desses itens marcados, eu vou colocar aqui 0. Se ele tiver um item marcado, eu vou colocar 1. Se ele tiver mais de um item marcado, eu vou colocar 2. Então, a pontuação é essa. Eu vou colocar 0 quando não tiver nenhum, 1 quando tiver apenas um item e 2 quando tiver mais de 2 itens. Se eu, no final, atingir 15 pontos, significa que essa criança tem riscos para o autismo. Tá? Já o CARS, que é o último que eu vou falar rapidinho, ele, então, teve uma adaptação por português. Ele foi criado lá na década de 70 e 80, mas ele teve uma adaptação por português em 2003. Ele avalia crianças a partir de 2 anos, então estão todas as áreas aqui que ele avalia. A pontuação dele varia de 0 a 4, mas ele é um protocolo bem extenso, no sentido dele é denso as respostas, são respostas mais difíceis do pai conseguir entender e responder. Tá? Eu vou mostrar aqui o protocolo. Esse aqui é a pontuação, já volto nela. Então, aqui eu peguei, por exemplo, o item de relações pessoais. Tá? Então, ele tem a resposta 1, a resposta 2, 3 e 4. Então, o pai tem que
identificar qual desse aqui ele mais se enquadra. Mas ele, assim, ele faz coisas do número 1 e ele faz coisas do número 2. Qual será que eu coloco? Coloca um e-mail. Então, existe ali uma opção do meio ponto ali, quando ele está em dúvida de qual que é, tá? Então, a gente vai fazendo todas as perguntas e daí a pontuação ele vai variar de 15 a 60 pontos e essa aqui é a escala final. Então, se ele tiver de 15 a 29 pontos e meio, ele não vai ter características de autismo. Se ele tiver de 30 a 36,5 pontos, ele tem um nível leve, moderado, risco para autismo. Se ele tiver acima de 37 pontos, ele tem um alto risco para o autismo, tá? Minha opinião com relação ao CARS, ele é muito pesado para os pais, muito pesado no sentido assim, depois vocês podem pegar o caso e dar uma lida, ele confunde muito as questões das perguntas. Não é uma coisa que eu consigo fazer rapidamente numa consulta. Eu preciso de vários momentos para conseguir destrinchar todas essas perguntas com os pais. Tá? Para finalizar aqui, eu vou enfatizar uma coisa que eu enfatizei bastante, mas eu acho que a gente precisa colocar. Tá? Quando há suspeita de autismo, a gente só vai ter suspeita de autismo quando se conhece as etapas do desenvolvimento infantil considerado padrão. Essa pulguinha aqui, ó, atrás da orelha, ela só vai surgir a partir do momento que eu souber conhecer o desenvolvimento neurotípico e, com isso, eu ver qual é o desvio da estrada. Eu perceber que ele está saindo fora da estrada que deveria ser, tá? Eu estou considerando aqui o desenvolvimento neurotípico como, ou seja, né, o que possui desenvolvimento neurológico considerado padrão pela sociedade, o que segue os marcos de desenvolvimento, tanto da questão cognitiva, de linguagem e as questões sensório-motora. Dei uma corridinha agora no final, mas gostaria de agradecer, estou à disposição para todas as perguntas possíveis, tá? Espero ter ajudado. Obrigada. Certo, Melissa, muito obrigado pela sua apresentação, por esse material que você preparou para a gente e compartilhou, aí também pelo tempo que você dedicou, né, com a sua experiência aí. E, pessoal, então fica aí um momento para vocês mandarem as perguntas, os questionamentos, os relatos de vocês e interagirem com a nossa convidada, com a nossa palestrante hoje, tá bom? Desculpa te lembrar ali do tempo, mas é que a gente precisa... Faz parte. Eu sei que, eu imagino que o assunto renda bastante, e aí se a gente não passa o restante, estoura o horário aí, depois o pessoal que quando a gente começa a falar, como a gente começa a falar de autismo, parece assim que tudo é pouco tempo, né? Eu estou preparando uma capacitação agora para uma prefeitura, eu tenho 8 horas para falar, eu falei, não vai dar tempo, a gente vai ter que reduzir, porque tem muita coisa, é muita coisa. Tanto que é a terceira telesaúde que a gente está fazendo, né? Pois é um assunto, matemática, né, que a gente está cada vez afunilando. Se a gente fosse explorar bem detalhadamente, cada protocolo daria uma web, assim, entendeu? Sim. Pois é. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tem um pessoal comentando no chat ali que tem uma médica, né, que atua na APS, que tem um filho que é autista, de 11 anos, e que está investigando aí o seu segundo filho, de 1 ano e 8 meses. Na rotina da UBS, ela disse que usa o MChat, e em casa, para o acompanhamento de desenvolvimento, ela usa o ATEC. Tá, deixa eu só comentar ali, com relação à primeira médica, com relação ao filho autista, ela já tem um filho autista de 11, e tem agora o segundo, está em investigação. O que a gente percebe é que a incidência, assim, a prevalência de irmãos é muito grande, tá? Hoje está muito claro na literatura que é uma questão genética, é uma questão herdada, né? Uma questão, 80% são herdados. Hoje tem até pesquisas que falam que é com relação ao herdado, com relação ao esperma do pai, no espermatozoide do pai, não do óvulo da mãe, mas isso não está ainda comprovado cientificamente, mas que é herdado já está, né? Que é genético. Então, a probabilidade de ter o segundo, o terceiro é bem alta. Tá? Daí tem outro ali que fala sobre a questão do MChat, né? O MChat ele é um protocolo bom para ser utilizado em unidade básica de saúde, é um protocolo mais rapidinho, tá? Eles são perguntas mais fáceis, tanto para a gente passar a pergunta para o pai, quanto o pai entender.
e ele é sim e não, então não precisa uma discussão muito grande, diferente do CARS, que é uma complexidade bem grande de a gente conseguir fazer a aplicação. Tá? Certo, que ela tinha colocado ali na rotina da UBS, ela usa o MChat, né, que você comentou, em caso o acompanhamento o ATEC, e aí o filho mais novo está sendo avaliado com o idade. O ATEC, ele é bem para acompanhamento, então tá perfeito ali, porque ele tem um marco, ele compara ele com ele mesmo, então tu vai fazer a primeira aplicação do ATEC, que é o primeiro scores que a gente fala, ele vai dar uma pontuação, tu vai trabalhar com essa criança e vai fazer outros ATECs, outros scores, 2, 3, para ver se esse número está crescendo. Então, quanto maior o crescimento da porcentagem, do valor do ATEC, significa que o desenvolvimento da criança está melhor. E o idade que ele está sendo avaliado, o idade ele não vai avaliar especificamente o autismo, mas ele vai avaliar todos esses marcos de desenvolvimento justamente para ver esse desvio que eu falei. Tá? Então ele traz daí nesse desvio as características do autismo. Ele está sendo muito bem avaliado, tá? Está bem no caminho bem certo, assim. Certo. Aí temos uma pergunta aqui de outro profissional. Para rastreamento em adultos, qual instrumento seria mais indicado? Que ele coloca aqui, complementando depois, que muitos adultos hoje não tiveram esse diagnóstico precoce e ficam com essa dúvida por conta de alguns comportamentos apresentados. Então, com relação ao autismo, existem poucos protocolos. Na verdade, existem. O que a gente acaba mais utilizando é o EQ. O A de queijo, Q de queijo, A de água, Q de queijo, AQ10, tá? Ele é uma versão, eu tenho a minha tradução, ele é uma versão para o português, ele foi um protocolo do Valdir Toledo de 2020. Ele é composto por 10 perguntas, e 10 perguntas aí tem lá, concordo plenamente, concordo parcialmente, discordo parcialmente, discordo plenamente. Então, tu vai assinalando e depois ele te dá um índice ali de probabilidade de ter o autismo. Esse é um específico para adulto, é uma opção. Tá? Certo. Depois, eu não sei se tem algum lugar que eu possa passar, eu posso passar o link do acesso, alguma coisa nesse sentido, tá? Se quiser, pode deixar. Se entre em contato comigo, eu posso deixar o e-mail, né? Por conta da gravação, é melhor você não deixar contato de e-mail, tá? Tá, perfeito. A pessoa pode entrar em contato, a gente vai trocando figurinhas. Ou você pode deixar aqui no nosso bate-papo também, se você tiver de fácil acesso aí. Posso botar ali. Já vou colocar o e-mail ali. Pode colocar ele ali no bate-papo mesmo. Já estou colocando. Coloquei o e-mail ali. Esse é o e-mail do serviço, tá? riaccr@saude.sc.gov.br. Deixa eu só ver se está certinho. Tá. Então, só mandar para lá e daí a gente direciona alguns materiais para quem tiver maior interesse em aprofundar algum aspecto. Certo. Aí a profissional que estava comentando aqui com relação aos filhos dela, né, falou que o primeiro ATEC do filho mais velho, né, quando ele tinha 2 anos, era 93. Hoje, com 11 anos, ele tem pontuação 14. Porque ele está fazendo o processo, né? Com relação ao diagnóstico de autismo, de Java, só colocando ali, hoje o que a gente percebe é que, assim, quando a gente vai diagnosticar uma criança, muitas vezes a gente percebe características nos pais. Então, tem muitos pais que não são diagnosticados mesmo, porque são considerados aquele TEA nível de suporte 1, então apresentam características que ele consegue manejar muito bem no ambiente social, no ambiente de trabalho, ele consegue, a gente fala, maquiar e ter manejo sobre as questões, sobre as suas dificuldades, tá? Mas hoje é muito presente, assim, a gente está avaliando uma criança e o pai se identifica, mas eu fazia isso quando era pequeno, eu era assim quando eu... Então, isso é uma coisa muito rotineira, tá? Bastante. Aí aqui já tem uma pergunta. Nesse caso, para aplicar nos pais, o ideal seria, então, esse AQ10? O AQ10 é para adultos, tá? Então, acima de 18 anos. Abaixo, infantil, sempre esses outros que a gente colocou, porque ali ele já vai trazer algumas questões bem mais específicas do... Deixa eu pegar ele aqui, acho que eu tenho ele aqui. Por exemplo, ele tem uma pergunta assim: acho fácil ler entre linhas quando alguém está falando comigo. Isso é uma coisa de adulto. Então, na criança, ela não vai nem saber o que é isso, né?
A criança não tem essa percepção ainda. Então, ele é um protocolo para adulto, tá? Ela pergunta aqui se é gratuito. Ele é gratuito, sim. Uhum. Coloca na internet aí, ele já vai achar. E tem a versão do português, tem a versão... Tem toda a pesquisa dele também, de tradução e validação, tá? Tudo disponível. Ele é acima, desculpa, deixa eu enfatizar aqui, agora que eu vi, ele é acima de 16, não acima de 18, acima de 16 anos. Acabei de conferir. Vamos lá. Ali tem uma pergunta, né? Sobre as escalas MChat, a diferença na aplicação é a idade de cada? Não, porque assim, hoje a gente não usa mais a MChat, a gente usa a MChat R, que é a MChat revisada, tá? Então, em primeiro momento, tu vai aplicar a MChat revisada, MChat R, e daí, dependendo da pontuação, se esse paciente apresentar risco médio, obrigatoriamente tu vai ter que fazer o MChat RF, que é o segmento. Se ele der baixo risco, tu já eliminou as dúvidas ali, não vai ser preciso dar continuidade. Se ele der alto risco, elevado risco, significa que ele já encaminha direto para avaliação com a equipe. E se ele der risco médio ali que eles falam, né? O risco médio, acho que eles colocam, acho que é esse termo. Por que eles colocam esse segmento? Porque existe muito falso positivo. Então, o segmento ele vai pegar aquelas perguntas que deu o risco, lá que tu percebe, esse aqui era para ter dado não e deu sim. Então, era a pergunta número 5. Então, eu vou no segmento e vou aplicar a questão número 5 do segmento. Tá? Então, no F, eu só vou aplicar as perguntas específicas que apresentou o risco dentro da aplicação inicial. E daí ele vai te dar uma nova pontuação. E daí nessa nova pontuação tu vai eliminar o risco ou não. Então a aplicação, a diferença não é só a idade, tá? A idade de MChat FR, ele é um pouco maior, mas a principal diferença é a continuidade, ou seja, a resolução de dúvidas que ficou na primeira aplicação. Não sei se ficou claro agora. Eu tenho todos os protocolos ali, eu tenho as validações, eu tenho as traduções, então quem quiser pode mandar e-mail que a gente vai mandando o material, tá? Quanto mais gente tiver acesso, mais fácil vai ser o diagnóstico, mais cedo essa criança vai chegar para a intervenção, a gente vai conseguir ter resultados melhores. Esse é o ATA. O ATA também ele é bem legal, tá? Ele também é mais fácil de aplicação. Aqui, o MChat, ó, voltando aqui rapidinho, tá? Então, ele aqui, ó, ele tem as perguntas de sim e não, né? Então, tu vai colocando ali o sim e não, lembrando que na pergunta... Deixa eu voltar aqui. Na pergunta, todas as perguntas, o não significa risco, então ele vai pontuar em todas as perguntas 1 ponto para cada não, e somente nas perguntas 2, 5 e 12, o sim vai indicar o risco, tá? Então, tu vai marcando lá, sim ou não, dentro do protocolozinho, né? Vai fazendo as perguntas e vai respondendo, e depois tu vai ver a pontuação final. Então, assim, ele respondeu aqui, deu risco na pergunta 10, pergunta 11, pergunta 12. Então, daí eu vou lá no segmento, e aí o segmento ele vai trazer nesse modelo. Daí eu vou diretamente na pergunta número 11 do segmento. Vou fazer a pergunta de novo e ele vai dar lá sim ou não. E daí ele vai dar exemplos, ele vai especificar, ele vai clarear as informações para confirmar se aquele número, aquela pergunta realmente é risco ou não. Tá? Só para clarear um pouco mais. Certo. Ele é um protocolo que tu tem que aplicar. Tu tem que pegar, aplica com o teu filho, com o sobrinho, com o primo, para entender como é que ele funciona e daí depois tu vai aplicar no teu ambiente de trabalho. Eu agradecer novamente o convite, né? Peço desculpa pela rapidez aí das informações, que realmente é muita coisa. A gente aqui é um serviço do Estado, a gente trabalha aqui em Florianópolis, dentro do Centro Catarinense de Reabilitação, aqui na Agronômica, perto do Hospital Infantil. Os nossos serviços existem há 10 anos, o tempo que eu estou aqui, eu entrei quando a gente estava instalando o serviço,
E a gente atende aí crianças de 0 a 14 anos, a gente tem uma demanda bastante grande, hoje tem uma equipe bastante grande também de atuação, tem 17 profissionais da equipe, 4 equipes de trabalho, mas mesmo assim a gente não dá conta. Então, quanto mais redondinho esse paciente chegar na questão diagnóstica, menos paciente fica na nossa fila de espera aguardando. Porque hoje a gente tem uma média de 40% dos pacientes que chegam para a gente não são autistas, chegam com suspeita. Tá? Então, de repente, se os profissionais já fizessem essa triagem um pouco mais, de forma mais frequente, esses 30% nem precisariam estar na fila ocupando o lugar. De repente, uma criança que já está com diagnóstico já passaria na frente. Né? Então, por isso essa importância. Estamos disponíveis para mais outras intervenções, outras telesaúde, e para os profissionais também, se quiserem vir conhecer o serviço, a gente está sempre aberto para estar recebendo.